Sinta-se em casa, faça dessa família aqui a sua família. Amém. Qual é o microfone do pastor Natan? É esse? É o vermelho? É esse mesmo? Amém. Amém. Cadê o negocinho para cá? Tem um suportezinho para colocar ele assim, né? Opa! Não, eu tô só falando, só me metendo mesmo. Gente, vocês estão bem? Olha, ele falou dos livros, ali tem 2 títulos, tá? Força Divina da Fé, que é uma exposição versículo por versículo de Marcos capítulo 11, quando Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira e ela secou. E eu explico aqui coisas bem interessantes sobre o assunto. Pode até ser que a gente venha falar sobre isso, se Deus permitir. Amanhã, quem sabe, domingo à noite eu pretendo falar sobre outro assunto. E sobre escatologia eu trouxe esse livro, tá? Arrebatamento antes da tribulação. Sou pré-tribulacionista e eu explico aqui o porquê. Caso alguém tenha interesse de abençoar a sua vida com os livros, eles estão ali atrás. Eu devo ter 7 ou 8 títulos publicados, só trouxe esses 2, mas caso vocês queiram saber mais sobre os assuntos que eu ensino, basta vocês entrarem no meu site, tá? É o meu nome, natanrufino.com.br. Já colocou para gravar? Ótimo. Amém. Deixa eu tentar colocar aqui o meu tablet. Perfeito. Muito bem. Obrigado, viu, meu nobre? Deus te abençoe. É bom deixar isso bem longe para não derrubar também aqui em cima, fazendo assim com as mãos, né? Olha, eu vou colocar aqui a minha coleira 1 hora, tá? E, na verdade, assim, eu não estou muito determinado a respeito daquilo que eu vou ensinar para vocês, mas no meu coração eu tenho a ideia de falar com vocês sobre fé. Mas, na verdade, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não existe fé enquanto a vontade de Deus não é conhecida. A gente poderia, inclusive, falar sobre outros assuntos também, poderia fazer uma sessão de perguntas e respostas, falar sobre diversas questões, mas se eu começar a falar sobre isso aqui, a gente não vai parar mais, porque eu não quero deixar vocês no meio do caminho. Então, eu quero, pelo menos, que vocês saiam daqui com alguma convicção a respeito desse assunto. É um assunto que é muito importante, vital na nossa vida cristã, porque, vez por outra, nós nos pegamos pensativos a respeito do porquê certas coisas acontecem na vida. Eu acho que uma das indagações mais dilacerantes para o coração do cristão é por que um parente morreu tão cedo, por que um filhinho tão novo morreu de uma determinada enfermidade, por que uma pessoa tão boa, tão isso, tão aquilo, acabou passando por uma coisa tão ruim. E às vezes o cristão tem a tendência natural de colocar a responsabilidade de todos os acontecimentos na mão de Deus, né? Existe uma espécie de folclore cristão, folclore evangélico, culpa da teologia, diga-se de passagem, eu sei, é uma vergonha para a gente isso, mas existe esse folclore no meio evangélico de que tudo que acontece, acontece porque Deus quer. E se Deus não quer, ele permite, mas se permite é porque tem propósito. É como se fosse uma espécie de vontade permissiva. Ele não queria que fosse assim não, mas já que ele deixou, então ele vai fazer alguma coisa boa a partir daquilo ali. Mas a gente precisa entender que as coisas não são assim. Deus não está no controle minucioso de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Porque se Deus estivesse, de fato, controlando exatamente todas as coisas que acontecem, todos os detalhes da nossa vida, a gente deveria perceber que alguma coisa saiu do trilho. Porque se Deus realmente estivesse trabalhando com o que está acontecendo no mundo hoje, alguma coisa está errada. Mas a Bíblia testemunha que Deus, ele é bom, ele não é mau, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Existe um segmento evangélico que defende a ideia de que Deus, ele inclusive determina que um ladrão roube uma pessoa e depois a mate. Há um grupo de cristãos que dizem que tudo que acontece, inclusive as coisas ruins, até mesmo esses ataques, eu não sei se vocês chegaram a ver o que aconteceu em Israel recentemente, se vocês tiveram a coragem, a ousadia de ver vídeos do que realmente foi feito, mas é uma coisa simplesmente absurda. Absurda. As coisas piores que você puder imaginar, você vai encontrar esses grupos terroristas islâmicos praticando, tá? Inclusive decapitação de bebês também.
saiu uma notícia dizendo que eles tinham encontrado 40 bebês decapitados, quando na verdade não tinha sido isso. E depois se soube que na verdade eram 40 bebês mortos, não decapitados, mas alguns haviam sido decapitados. Não é a primeira vez que eles fazem isso. E o pessoal tenta minimizar por causa de notícias que não são passadas com muita precisão. E os meios de comunicação ficam dizendo, o pessoal está exagerando, é preconceito, é a islamofobia, porque o pessoal tem preconceito para com a religião islâmica. A religião islâmica é uma religião da paz. E não é verdade. A religião islâmica é inspirada por Satanás. O fundador dessa religião a fundou depois que teve experiências com um demônio que se apresentou para ele como se fosse o anjo Gabriel. Mas todas as ocasiões que o fundador dessa religião tinha experiências com esse ser espiritual para receber as supostas revelações, ele tinha convulsões e espumava pela boca, precisando ser consolado e segurado pela sua esposa Kadisha. Então, na verdade, se a gente fosse falar aqui sobre os fundamentos, os pilares da religião islâmica, vocês ficariam bem assustados. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre isso, onde eu coloco o meu pensamento de que a Bíblia previa que o anticristo, aquele do qual a Bíblia fala, haveria de vir dos descendentes de Ismael e seria praticante da religião islâmica. O nome do meu livro é A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Então, eu realmente entendo que o islamismo é a religião da qual o anticristo há de sair, tá? Mas há um segmento cristão que diz que, inclusive isso, que esses terroristas, seja do Hamas, seja do Hezbollah, seja do Boko Haram, seja do Estado Islâmico, seja da Jihad Islâmica, qualquer grupo terrorista com qualquer nome, todos eles são perversos e cruéis. E há cristãos, os calvinistas, que são herdeiros espirituais dos pensamentos malucos de Agostinho, eles dizem que Deus é quem determina que as pessoas sofram o que elas sofrem e que esses grupos terroristas façam o que eles fazem. Tem um pregador calvinista muito famoso, muito conhecido na internet, que teve a coragem de vir a público, naquela época dos atentados das Torres Gêmeas, para dizer que aquilo que aconteceu não tinha sido permitido por Deus. Aquilo tinha sido planejado, decretado, determinado pelo Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo. Veja você, né? E isso repercutiu de uma forma tal que até hoje, de vez em quando, alguém fala sobre isso. E como está na moda esses tipos de bate-papo, que o pessoal chama erroneamente de podcast, mas como está na moda esses bate-papos, um calvinista brasileiro, até conhecido aqui na nossa terra, foi para um desses bate-papos e foi perguntado sobre esta afirmação deste calvinista norte-americano. E ele perguntou se esse calvinista brasileiro concordava com esse posicionamento. E ele ratificou. Ele disse, é isso aí mesmo. É desse jeito, porque Deus faz assim, faz assado. E aí aproveitou a situação que Israel está passando e fez comentários dizendo que tudo isso era realmente determinado por Deus. E deu outros exemplos da Bíblia, no meu ponto de vista, muito mal interpretado, citando o dilúvio, dizendo que foi Deus que quis matar as criancinhas daquela época e não poupou ninguém, porque Deus faz isso mesmo, Ele pode, Deus é assim. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é porque a gente não entende certas coisas, não é porque a gente ainda não tem compreensão de certas questões que a gente vai agora manchar o caráter de Deus dizendo que Ele é o responsável por tudo o que acontece. Deus é bom, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo aquilo que pode ser chamado de dom perfeito é que vem da parte do nosso Senhor, tá? Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, está escrito que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores ou desgosto. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 3, está escrito, a ignorância do homem arruinará a sua vida, mas o coração dele fica com raiva de Deus. Provérbios 19, 3. Decora esse versículo, tá? Anota aí, porque ele é importante. A maioria das coisas ruins que acontecem conosco, não todas, mas a grande maioria delas, acontecem por causa da nossa própria ignorância, do lugar que nós damos ao diabo, do espaço que nós cedemos a Satanás. E depois, quando sofremos as consequências das nossas escolhas, nós temos a tendência de culpar Deus, de ficar com raiva de Deus, porque achamos que se aconteceu é porque Deus quis. Se não quis, permitiu. Se permitiu, ele tem algum propósito. É assim que a gente pensa. 3. Provérbios 19, 3. E em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29,
o pregador diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem justo, reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E é sempre assim, tá, gente? É exatamente assim. Agora, há passagens que precisariam, talvez, de uma acariação, de um detalhamento maior. A gente não sabe de tudo, tem pessoas que sabem coisas sobre as quais a gente não sabe e vice-versa. Mas, de vez em quando, alguém aparece dizendo assim: mas Natan, e aquela passagem lá de João capítulo 9, que fala daquele cego de nascença? Porque os discípulos também quiseram saber a respeito dele e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego? E nas nossas Bíblias em português, a resposta, infelizmente, não foi colocada da melhor forma possível. Quando verteram o que está escrito no grego para o nosso idioma, acabaram gerando uma confusão. E ficou parecendo em nossas Bíblias que Jesus respondeu dizendo que aquela enfermidade, que aquela cegueira de nascença fazia parte de um propósito maior. Vocês têm essa impressão quando leem na Bíblia de vocês? Abre lá, João capítulo 9. João, capítulo 9. Primeiro eu vou ler na minha versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, tá? Porque essa versão, ela não ajuda. Tem versões que são assim, que complicam mais e outras que esclarecem mais. Porque tudo depende do ponto de vista do tradutor. Vocês sabem que fazer uma tradução de um idioma para outro não é uma coisa tão simples. Tudo que Deus faz é muito bem feito, e foi Deus quem criou a confusão das línguas, como está escrito lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7. E tudo que Deus faz é muito bem feito, inclusive a confusão. Então, para você, às vezes, traduzir de um idioma para outro, nem sempre você consegue, por causa de regionalismos, expressões idiomáticas e certas particularidades, às vezes riquezas ou fraquezas dos idiomas. Tem coisa que não existe no idioma e você não tem como traduzir. Você vai ter que procurar uma expressão que seja mais próxima daquilo. E às vezes nós acabamos pegando emprestado coisas de outros idiomas porque a gente não tem aquilo no nosso português. Como, por exemplo, a expressão déjà vu. Vocês sabem o que é déjà vu? Déjà vu ou déjà vu vai depender da pronúncia francesa de cada um, né? Est-ce que vous parlez français? Vocês sabem o que é déjà vu? Vocês sabem essa palavrinha? Já viram isso? A pessoa diz assim: sabe aquela situação quando você acha que já viveu isso, já passou por isso, que você já esteve nesse lugar ou naquele, né? A pessoa diz: parece até que eu já passei por isso. Nós usamos uma palavra da expressão francesa, já visto, se a gente fosse traduzir, que é déjà vu ou déjà vu, né? Que significa exatamente isso, porque a gente não tem essa palavra, uma expressão para isso em português. A gente pega emprestada de outra língua. Às vezes tem essas complicações. Agora, em se tratando de Bíblia, além da questão da barreira do idioma em si, tem algumas coisinhas que às vezes a gente não sabe. Hoje, quando nós olhamos nas nossas Bíblias, nesse material maravilhoso, a edição altamente compreensível, tudo muito claro e explícito, a gente sente a facilidade que é fazer a leitura de um texto bíblico. Infelizmente, o texto original não foi escrito do jeito que está. O texto foi escrito em outras línguas, como hebraico, grego, aramaico. E naquela época, eu sei que vocês vão achar um pouco assustador, mas não existia, por exemplo, nos manuscritos gregos originais, os espaços entre as palavras. Todas as letras eram maiúsculas, sem maiúsculas e minúsculas, não tinha espaço entre as palavras, não tinha vírgula, ponto e vírgula, não tinha capítulo, não tinha versículo. Você consegue imaginar um negócio desse? Então, se você depois quiser procurar no Google, coloca no Google, manuscritos do primeiro século, manuscritos do Novo Testamento, os mais antigos manuscritos, procura lá depois e você vai ver algumas fotos, alguns registros que mostram mais ou menos como é que era o texto. À medida que o tempo foi passando, como o Novo Testamento foi escrito em grego, claro que o grego foi se transformando, passando por fases diferentes. O grego veio do clássico, passou para o koiné, depois veio o grego bizantino, nós temos hoje o grego moderno. Então, o Novo Testamento ele foi atravessando as fases de transformação da língua grega também. Então, acabou que, em determinado momento da história, alguns manuscritos que eram reproduzidos através da cópia manual. Então, não existia a xerox, a impressora, não tinha a imprensa naquela época, tudo era feito muito artesanalmente, inclusive ainda não existia o papel, eles trabalhavam com material orgânico, artesanal, que era, na verdade, o cerne de uma plantinha que parece uma cana de açúcar, sem os nós, eles tiravam a casca, o nome dessa planta era papiro.
Eles tiravam a casca, pegavam a parte de dentro, faziam um trançado artesanal, colocavam em cima de uma pedra em cima desse trançado, aquilo ali era imprensado, saía o leite da planta e fazia aquela cola, quando secava depois virava uma folha de papiro, não de papel. Eles faziam os cortes, pegavam aquela folhinha, cortavam no final e colavam no final da folha. Imagina uma folha, a pessoa passa a cola aqui embaixo, aí cola outra folhinha dessa e vai enrolando. Até que, com o advento do cristianismo, a leitura, a assiduidade da leitura dos textos das epístolas de Paulo, o povo todo, o que veio a se tornar o Novo Testamento depois, um evangélico, um cristão, teve uma ideia brilhante. Ele disse, em vez da gente colar embaixo e sair rolando, por que a gente não cola nas laterais e acessa mais rapidamente passando as folhas? E assim surgiu o avô do livro, que era chamado de Codex ou Códice. Eu estou dizendo tudo isso só para vocês entenderem que há muita informação na história do cristianismo, inclusive na história da formação da Bíblia. E, de fato, naquela época, os textos, os mais antigos, os melhores manuscritos, eles eram todos com letras maiúsculas, não tinha ponto e vírgula, não tinha nenhum tipo de notação léxica, não tinha a distribuição dos sinais gráficos, não tinha capítulo e versículo. Os capítulos eles vieram a ser criados no ano de 1200 depois de Cristo. E as vírgulas vieram depois, no ano de 1500. Então, você observa como é relativamente recente. E a colocação de algumas vírgulas, de algumas pontuações, nem sempre foram colocadas no lugar mais certo. Vai depender do que a pessoa entendeu do texto original para que ela tenha colocado a pontuação no lugar que ela colocou, na língua para a qual ela verteu o texto original. O tradutor pegou o texto grego, aí vou verter para o português, né? Vou traduzir para o português. Aí ele entende a frase original, na cabeça dele ele acha que é aquilo que o texto está falando, ele acha que o texto pretende dizer aquilo, aí ele coloca no português da forma que ele compreendeu. Mas nem sempre a pessoa acerta. E eu acho que aqui em João capítulo 9 foi exatamente isso que aconteceu. E para vocês verem que isso que eu estou falando aqui é uma coisa que merece confiança, porque às vezes o pessoal vai dizer assim, Natan, você está gastando aí o seu latim todinho, só para dizer que você não concorda com a versão da sua Bíblia. Não é uma questão de opinião pessoal, ou de birra, orgulho, não é nada disso. É uma questão de sabedoria. Porque quando a gente compra as Bíblias que a gente tem nas mãos, embora a chamemos de palavra de Deus e de fato ela é, a gente tem que lembrar que também é um livro de tinta e de papel. Ela tem ISBN, tem ficha catalográfica, está debaixo das leis de direitos autorais. Então, tem o lado físico, técnico, natural, que a gente não pode desprezar. Até porque o conhecimento dos eruditos, especialistas e filólogos, não é filósofos, filólogos, os especialistas em linguística que trouxeram a Bíblia para o nosso idioma, eles trabalharam da melhor forma que puderam para trazer o texto sagrado para a nossa língua. Então, a gente tem que ouvir o que é que esses caras têm para dizer. Qual é a consideração que eles dão a respeito do trabalho que eles fizeram? Será que eles acham que fizeram o melhor trabalho do mundo? Eles têm dúvidas, têm inseguranças, acham que pode melhorar? Será que tem falha? O que é que eles dizem? Mas a palavra de Deus não pode ter falha. Gente, menos, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente tem que entender que a inspiração do texto sagrado veio para Paulo, veio para João, veio para Tiago, veio para os profetas, para quem escreveu o texto original. Tecnicamente, na academia, eles chamam isso de autógrafo, né? Autografo. É aquele texto que foi escrito pela pessoa, pelo autor. É o autógrafo, é um termo técnico. Daí, cópias e cópias e cópias e cópias foram feitas ao longo dos anos, até que a imprensa foi inventada. Então, são 1.500 anos de cópias, de cópias, de cópias. É claro que iriam surgir erros dos manuscritos, variações, né? Algumas intencionais e outras acidentais. Então, quando a imprensa foi inventada, que eles começaram a fazer um compilado de todos os manuscritos para tentar se descobrir qual teria sido o texto original, eles precisaram fazer mão de conhecimento científico secular, que é a crítica textual, que é uma análise, a palavra crítica significa perícia, tá? Análise. Eles tiveram que fazer uma perícia nos textos, nos manuscritos, para tentar descobrir qual teria sido o texto original. Porque havia muitos manuscritos, parece que há cerca de mais de 5.500 e não sei quantos fragmentos, textos e fragmentos de textos do Novo Testamento, o que é muito bom, porque há uma superabundância dos textos do Novo Testamento, se formos comparar com obras seculares, a Ilíada, a Odisseia de não sei quem, de outros escritores, dos filósofos, o Novo Testamento superabunda em relação a textos, documentos e fragmentos.
O que é muito bom, que facilita, embora há muitas variações, mas acaba ajudando na pesquisa. E aí eles chegaram a uma conclusão de qual teria sido o texto grego original. Desse texto grego que foi reconstruído, veio as traduções. Olha o meio de campo todinho que eu estou mostrando para vocês. Tudo isso para vocês terem um fundamento, uma base sólida do porquê vocês podem questionar certas traduções. Por que certos textos talvez poderiam ter sido escritos melhores? Porque existe razão para a gente questionar, existe fundamento. E como eu falei, eu vou ler para vocês aqui, cada Bíblia tem a sua própria apresentação. Eu estou lendo, como eu disse, a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Essa edição é do ano de 1975, maio de 75, inclusive foi publicada aqui no Rio de Janeiro. E eles fazem a apresentação dessa edição. Quando chega aqui num determinado parágrafo, perto do fim, eles dizem uma coisa que eu até grifei para eu nunca me esquecer disso aqui. Eles dizem assim, talvez na sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas a essência do que é dito é a mesma. Eles falam, olha, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre um trabalho humano e, como tal, ou seja, por ser assim, está sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, pode melhorar. Suscetível de melhorias. O que significa isso? Significa o seguinte, eles estão dizendo, gente, a gente fez o melhor que a gente pôde, todo mundo aqui é graduado, é perito, é PhD, é mestre, é doutor, é filosófico dacto, todo mundo aqui fala ivrit, fala grego, fala os idiomas todinho. A gente fez o melhor que a gente podia. Agora, a gente é homem, né? Homens são falhos. Pode ser, e já estão dando a cara a tapa, dizendo, pode ser que a gente não tenha feito o melhor em determinados lugares, mas com a graça de Deus a gente pode melhorar nas próximas versões. É isso que eles estão dizendo. Então, por que eu estou falando isso? Para que você entenda que por causa de passagens complicadas, mal traduzidas, mal vertidas para o português, e às vezes o problema nem é tão grave, às vezes, dependendo da versão, é simplesmente uma má colocação dos sinais gráficos de pontuação. O lugar que a vírgula entrou, o lugar onde foi colocado o ponto. Porque às vezes uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Eu costumo citar um exemplo que diz que um senhor casado há muitos anos perdeu a sua esposa e ele ligou para uma funerária. Vocês chamam funerária aqui também? Ligou para uma funerária, é porque em cidades por aí é mortuária, né? E às vezes eu me atrapalho. Mas é verdade. Quem viaja muito sabe. Aí, parece brincadeira, mas é sério, gente. Aí, o cidadão ligou para a mortuária, para a funerária e disse, olha, eu quero encomendar uma coroa de rosas. Aí eu quero que você faça a coroa e mande uma faixa. E na faixa eu quero que você escreva, na terra, fiel companheira, amiga e ajudadora. Do outro lado, se tiver espaço, no céu, nos encontraremos. Aí chegou a coroa com a faixa, aí estava escrito, né? Na terra, companheira, amiga, ajudadora. No céu, do outro lado, se tiver espaço, nos encontraremos. Ele não entendeu que era do outro lado da faixa. Ele pensou que assim, do outro lado, no céu, se tiver espaço, nos encontraremos. Por quê? Porque é a entoação, é o lugar da vírgula, o lugar do ponto, né? O texto escrito ainda é mais difícil, porque não tem, né, esse maneirismo da fala, da comunicação oral, e às vezes você lê uma coisa e pensa que a pessoa está falando com raiva. Hoje em dia é o que mais acontece, né? Briga de amigos ou de namorados pelo WhatsApp ou pelo Telegram, que o pessoal não conseguiu entender. Você está brigando comigo? Por quê? Porque não dá para saber, não tem entoação. Aí quando muda a pontuação, dificulta ainda mais. E o pessoal está com a mania de escrever errado hoje em dia. Parece até que estão concorrendo para ver quem escreve mais errado que o outro. Eu não sei de onde foi que surgiu isso. Mas, no texto da Bíblia, gente, é a mesma coisa. Não pense que os tradutores, os editores, os compiladores, não pense que eles foram inspirados por Deus para fazer esse serviço, não. Não foram. Eles fizeram o melhor que puderam, como foi colocado aqui na apresentação da minha edição. A gente, às vezes, só quer ler o que está de Gênesis e Apocalipse, despreza
o restante, né? E aí acaba perdendo uma informação valiosa, que é saber que eles que traduziram a Bíblia reconhecem que talvez não tenham feito um bom trabalho em algum lugar. Diga amém de vez em quando. Amém. Eles reconhecem isso. Então, vale a pena a gente ter esse entendimento para que a gente saiba que, por exemplo, é apenas um exemplo. João 9 parece que não foi muito bem construído em nosso idioma. Se você observar, eu vou ler primeiro na minha versão, que estraga a interpretação que eu acho que seja mais correta. Eu acho que atrapalha bastante. A minha versão, primeiro, revista e atualizada, diz assim: respondeu Jesus, eu vou ler de novo, aliás, eu vou ler aqui do começo, João 9, do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? E tem gente se perguntando: será que não era mesmo Natan da vontade de Deus, que esse homem tivesse nascido assim? Sei lá, eu vejo, eu leio, me parece, porque eu já passei. E o pessoal fica se questionando sobre isso. E eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, e vocês vão ver qual é a minha explicação para esse questionamento. O que me intriga é os discípulos perguntarem para Jesus como é que esse homem pecou para nascer cego. Como assim? Ele pecou onde, pelo amor de Deus, antes de ter nascido, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá, mas isso é só um desabafo, vamos continuar. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí no versículo 3, Jesus responde. Eu vou ler na minha versão, depois eu vou fazer a correção daquilo que eu acho que deveria ser a tradução mais correta, tá? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, quando você lê isso aqui, a impressão que dá é que Jesus está dizendo assim: isso aí, rapaz, é importante, porque sem isso a gente não pode glorificar a Deus nessa terra. Isso aconteceu, mas não é para a morte, é para a glória de Deus, aleluia. Né? Mas não é isso aqui, não é isso que esse texto pretende passar. Para você descobrir que tem alguma coisa errada nas colocações da minha versão, basta você olhar outras versões. É por isso que eu digo, o pessoal pergunta: Natan, qual é a melhor versão da Bíblia? Revista e atualizada, revista e corrigida, Almeida corrigida fiel, é a revisada, a recebida? A melhor versão da Bíblia é a vivida e praticada. Né? Essa é a melhor versão. Agora, se você quer procurar um texto em português que talvez seja mais próximo do texto grego, que talvez tenha sido o texto original, aí você pode procurar a Almeida corrigida fiel. Não sou eu que estou dizendo isso, porque eu não sou especialista em grego, mas pessoas que eu acompanho, que são especialistas em manuscriptologia e em grego, e fizeram versões, a sua própria versão do grego, do Novo Testamento grego, dizem que são pessoas, por exemplo, tem um senhor aqui no Brasil, que é o Wilbur Pickering. Ele é filho de missionários, se eu não me engano, escoceses ou ingleses, e ele praticamente cresceu no Brasil. Então ele fala português muito bem, e ele também fala inglês e grego, né? Além de outras línguas lá. Mas ele fez um Novo Testamento grego próprio dele, que ele mesmo montou. Ele fez um cotejamento de todos os manuscritos. O homem é cerebral, ele é um especialista nessa área. E ele, em seus comentários, já vi dizer... Ele considera a versão Almeida corrigida fiel como a versão mais próxima do texto original. Então fica aí essa dica, caso você tivesse essa curiosidade, tá? Mas não quer dizer que seja a versão confiável. Não é que seja a versão confiável. Porque em algum lugar pode ser que os editores, a comissão e o comitê que fez essa versão também tenha deslizado ou escorregado em algum ponto. Do mesmo jeito que na versão revista e atualizada, como eu acabei de ler aqui a apresentação dessa edição. Então, o importante é você saber que bom mesmo é olhar todas as versões que você tiver. Se você puder ter todas as versões que foram lançadas em português, tenha, seja digital, seja impressa, vale a pena você ter esse acervo na sua casa. Se você fala outros idiomas, procure ter noutros idiomas também, versões diferentes do outro idioma que você fala. Gente, nunca é demais quando você se cerca de possíveis textos do Novo Testamento para você poder comparar e ver que talvez, aquela versão que você está acostumado a ler não seja a melhor versão em determinado versículo, em determinado texto, tá? Então, se você quiser olhar, para você perceber que tem alguma coisa estranha aqui no texto, olha outras versões. Pega a Reina Valera, pega a Nova Bíblia Viva, pega a NVT, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, qualquer Bíblia mesmo no
no português de forma interpretativa, não importa. Pega outras, dá uma olhadinha, compara. Você vai ver, por exemplo, que a colocação das vírgulas, dos pontos e vírgulas, esses sinais gráficos de pontuação, diferem de versão para versão. Porque cada comitê que preparou aquela versão entendeu que talvez ali fosse melhor fazer do jeito que eles fizeram. O que nos mostra que há uma certa flexibilidade. E, às vezes, quando você vai traduzir de um idioma para o outro, você precisa acrescentar algumas partículas, preposições, algumas coisinhas, porque naquele outro idioma não tem nada disso. Mas para falar nesse, do jeito que a mensagem lá é transmitida, eu preciso acrescentar a palavra que não está realmente ali na frase ou no texto original. Por exemplo, se você tiver acesso, eu sei que nem todo mundo é ligado às coisas, mas se você tiver acesso a aplicativos de Bíblia em celulares, em tablets, hoje em dia é uma coisa muito comum. Se você tiver um celular com um aplicativo de Bíblia que te dê acesso ao texto grego, o texto original, vai tocando nas palavras e aí aquela palavrinha ali mostra qual é a palavra grega da qual ela foi traduzida. Tem muitos aplicativos hoje em dia que são assim. Você toca na palavra, aí ele mostra. Se você fizer esse exercício, você vai perceber, por exemplo, que na minha versão, a palavra foi, eu vou até ler de novo para vocês lembrarem. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse foi não está no texto grego. Você vai tocar na palavra foi, provavelmente ele vai, eu não sei qual é o aplicativo que você usa, mas ele vai selecionar mais de uma palavra, porque, na verdade, é o sentido que os tradutores achavam que o texto original tinha. Então, eles acrescentaram a palavra foi em português, embora ela não esteja no texto grego. Outras versões, por exemplo, dizem assim, foi assim. A NVI coloca, isso aconteceu. A palavra correspondente para o verbo acontecer no português não está no grego, mas eles interpretaram o sentido. Às vezes, para se traduzir e interpretar, você precisa fazer isso. Mas só que nessa tentativa de dar o sentido da fala, da língua original, você acaba saindo longe demais. E foi exatamente o que eu acho que aconteceu aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma outra versão, que não é a minha versão, porque tem esse foi, nem outras versões piores que dizem foi assim ou isso aconteceu. Até porque essas palavras não estão no texto original, mas eu vou pegar, por exemplo, uma versão que eu gosto de citar, que é a Reina Valera. É uma versão espanhola, que foi feita uma versão em português dela, mas ela continua se chamando Reina Valera, porque se tornou muito popular. Talvez seja a versão mais popular para os falantes de língua espanhola. Nessa versão, está escrito de uma forma diferente, mas vocês vão ver que o sentido é o mesmo. Eles escreveram de uma forma diferente, tentando ser o mais fiéis possíveis ao texto grego, mas ainda deram o mesmo sentido da revista atualizada, mostrando uma espécie de propósito naquela desgraça, um propósito na cegueira, um propósito naquele acontecimento, como se fosse algo assim planejado por Deus. Mas observa o texto. Diz assim, vou ler na Reina Valera, versículo 3. Jesus lhes respondeu, não foi este quem pecou nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto. Não tem o foi, não tem foi assim, não tem isso aconteceu. Eles foram muito espertos, construíram o texto da forma mais enxuta e resumida possível, sem precisar acrescentar certas palavras, mas conseguiram fazer com que a ideia ainda fosse a mesma, ou seja, Deus está por trás disso, Deus tem um plano, vai ver, ele permitiu, porque é para a glória dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas a mensagem é basicamente a mesma. Não foi este quem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Ou seja, ele não pecou, mas isso aconteceu para a glória de Deus, para que as obras de Deus se manifestem nele. Dá uma impressão de que havia um propósito, né? Só que lembre-se que, além da questão da tradução das palavras, ainda existe a questão dos sinais gráficos de pontuação. Ponto e vírgula, todas essas coisas não estão no texto grego original, de jeito nenhum. Então, onde isso foi colocado em nosso texto em português, vai atrapalhar o sentido. Quer ver só? Se no lugar que tem a vírgula, a gente mudasse por um ponto, e no lugar que tem um ponto, a gente colocasse a vírgula, tudo seria diferente. Olha a leitura que eu vou fazer. Eu não sei se vocês têm aí a versão Reina Valera para projetar para o povo ver. Será que vocês têm? Hã?
Coloca aí pra gente ver como é que ela tá. Senhora? O 3. Sim, eu não hablo espanhol, pero tendré que estudar para hablar muito bem. Olha aqui, rapaz, falando de espanhol aqui. Ô, glória. Respondeu Jesus. Dá pra gente interpretar, né? Ni esto pecou, ni sus padres. 2 pontos apareceram ali. Mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Tá. Aquela vírgula a gente vai trocar por um ponto. Só para vocês visualizarem, tá? Tá conseguindo ver por aí? Não. Tá vendo que tem uma vírgula ali depois de ni este pecou? Tem uma vírgula? A gente vai botar um ponto. E aqui onde tem um ponto, a gente vai colocar uma vírgula, porque o que vem do versículo 4 seria a continuação do que Jesus está falando. Então, depois da vírgula, a gente vai continuar a leitura no 4 para entender o contexto. Olha como ficaria. Eles perguntam, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse cego? A resposta é dada de uma forma bem direta. Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais. Ah, tá, é porque aqui é diferente. Nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Aqueles 2 pontos ali, ó, em padres, seria um ponto final da frase. Nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Acabou-se. Respondeu. Aí ele começa, depois do ponto, uma outra afirmação. Ele diz, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, e em vez de ter ponto, como se fosse a conclusão do que ele começou lá em cima, seria uma vírgula, porque ele vai continuar no versículo seguinte. Aí ele diz, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, é necessário que façamos, convém-me fazer as obras daquele que me enviou. Ou seja, Jesus estaria dizendo, nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Mas, para que as obras de Deus se manifestem nele, é preciso fazer as obras. Amém. Não é totalmente diferente? Só uma questão, né, de mudança de vírgula, de ponto e vírgula. Claro que para a gente poder perceber isso, a gente precisaria do apoio de uma versão que tivesse sido construída sem essas palavras que foram acrescentadas no momento que foi feita a tradução. Tá? Pode tirar da telinha aí. Obrigado. Mas o que é que acontece? Por causa disso aqui, de João capítulo 9, e eu quero deixar claro, gente, isso é só um exemplo. Há muitas pegadinhas como essas ao longo do texto bíblico, tá? Muitas pegadinhas assim. Aí, como a gente não conhece todas as histórias e o que está por trás de cada particularidade de cada texto, a gente se engancha em muitos deles. E às vezes a gente acaba achando que aquilo ali está significando o que a gente está sentindo que é. Não, vai ver que é porque Deus tinha um plano, um propósito, é por isso. Aí você, quando passa por uma dificuldade e um problema, você já se conforta com a palavra de Deus, achando que o que você está passando é igual como está escrito em João capítulo 9. Meu filho nasceu cego porque é para a glória de Deus. Tal coisa aconteceu, é como diz a palavra em João capítulo 9, é para a glória de Deus, é porque Deus quis, porque Deus tem propósito. E não é bem assim. Na verdade, o texto não diz nada disso, muito pelo contrário. Mostra que o homem esteve cego a vida inteira, desde nascença, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele foi curado. Amém. Essa é a verdadeira mensagem do texto, né? E Jesus ainda confirma isso com aquilo que ele diz para os discípulos. Olha, ele está assim, não é porque ele tenha pecado ou porque os pais dele pecaram, mas é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por quê? Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Lá em 1 João capítulo 3:8 diz isso. O Filho de Deus se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. Se Jesus desfez a cegueira daquele homem, obviamente que aquela cegueira não podia ser de Deus, porque Jesus não desfaria o que o seu pai faz. Jesus não desfaria o que Deus faz. Se Deus fez, Jesus não pode desfazer, porque toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, né? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Como é que o pai faz uma coisa e Jesus desfaz o que o pai fez? Nem Satanás expele Satanás. Nem Satanás expele Satanás. Como é que Jesus iria se levantar contra Deus, desfazer as obras de Deus, repreender uma ação divina? Não tem sentido. Quantos estão me entendendo? Então, pode parecer uma coisa muito simples, pode não fazer sentido para muitos de vocês, mas uma informaçãozinha dessa, saber disso, ter esse conhecimento, evitaria que tantas pessoas tivessem entrado em parafuso dentro da igreja. Porque por causa de textos assim, que não é o único,
com complicações mais técnicas do que espirituais, tá? Questões mais técnicas do que verdadeiramente teológicas. Muita gente tem ficado confusa, tem se desviado e se decepcionado com Deus, porque não sabe como responder a estes questionamentos. Mas se nós tivermos um pouco de paciência, procurarmos pessoas que possam nos ajudar, se a gente fizer o dever de casa, a gente vai chegar na resposta. Nada que está escrito na Bíblia pode manchar o caráter de Deus. Então, se alguma coisa está estranha, tenha cautela, não se precipite em chegar a uma conclusão. Ah, mas está escrito. Mas o que está escrito faz com que você pense de Deus uma coisa ruim? Porque a gente tem que entender o seguinte, é bíblico a gente comparar o caráter de Deus com o caráter dos pais humanos. Embora o caráter de Deus seja muito mais elevado e mais nobre, Jesus Cristo foi quem sugeriu esse tipo de comparação. Ele disse, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Porque qual é o pai que, sendo mau, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Se pedir peixe, ele vai dar escorpião. Se pedir ovo, ele vai dar cobra. Se vocês que são maus sabem dar o bem, sabem dar o bom, como é que Deus que é bom vai dar o que é mal? Se o pai que é mal dá o que é bom, como é que o pai que é bom vai dar o que é mal, gente? Alô? Vocês estão aqui hoje à noite? Se o pai que é mal dá o que é bom, como é que o pai que é bom, que é o Pai Celestial, vai dar o que é mal? Então é o seguinte, eu sei que existem situações na vida em que Deus pune, né? Que Deus expressa a sua ira, que Deus mata e joga no inferno, como a Bíblia diz. Eu sei que o Novo Testamento ensina que Deus mata. Agora, isso é uma coisa dentro de um contexto. A pessoa tem que estar merecendo aquela punição, porque Deus não pune sem motivo. Há segmentos cristãos que diziam assim, não, pelo simples fato dele ser soberano, pelo simples fato de Deus ser Deus, ele pode fazer o que ele quiser. E o que ele fizer está certo, porque quem está fazendo é ele. Ou seja, se Deus fizesse uma coisa errada, estaria certa, porque quem está fazendo aquele erro é Deus. E como tudo que Deus faz é correto, até o erro que Deus praticar vai ser santificado. Não é isso. Não é isso. Tem coisas que Deus não pode fazer, que Deus simplesmente não faz. É tão simples esta verdade, mas tem gente que tem dificuldade para aceitar. Mas está escrito, a Bíblia diz, Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus não pode muita coisa. Só que o pessoal pensa que por ele ser Deus, ele pode tudo. E aí os calvinistas saem com essas palhaçadas, com essas besteiras, confundindo a cabeça de meio mundo de gente, deixando as pessoas sem respostas, porque elas confundem a soberania realmente bíblica, a soberania de Deus, com essa caricatura que eles pintam de Deus, porque não entendem o que significa Deus ser soberano. Porque se Deus é soberano, é Deus quem decide o que ele faz e o que ele não faz. Não é o teólogo quem vai dar o conceito e dizer para Deus que ele tem que fazer o que o teólogo diz que o soberano tem que fazer. Não é o teólogo quem estabelece o conceito de soberania. É o próprio soberano que decide o que ele faz e o que ele não faz. E não o teólogo que explica o que ensina sobre o assunto. Vocês entendem? Então, se Deus se autolimita a partir do momento que ele cria o ser humano capaz de até mesmo rejeitá-lo, Deus é soberano porque foi ele quem quis que as coisas fossem assim. Foi Deus quem decidiu criar o homem, uma duplicata em espécie da própria categoria divina, dando ao homem até mesmo a capacidade de rejeitar a Deus, como de fato aconteceu, né? O problema é que esse povo fatalista, determinista, que pensa dessa forma louca a respeito do caráter de Deus, acha que a queda foi planejada, a queda foi programada, projetada, desejada, querida, porque Deus tinha que fazer isso, porque se não tivesse sido assim, Jesus não teria vindo. Se Judas não tivesse traído Jesus, ele não teria morrido por nós. Se Satanás não existisse, Deus me livre, como é que Adão ia cair? Para que Jesus pudesse vir para salvar a gente? Então, é uns pensamentos meio troncho, sem sentido, que acaba confundindo as pessoas. Mas isso é um pensamento mundano e diabólico. O hinduísmo fala de determinismo fatalista e controle exacerbado, exagerado da parte de Deus. O islamismo também, tá? Todas as religiões seculares, ou parte delas, sempre creu e defendeu essa ideia de controle, de determinismo, de fatalismo, e acabou entrando dentro da igreja cristã. Isso não está no cristianismo, na sua essência, na sua
na sua realidade, no cristianismo original. Isso entrou na igreja cristã através de um homem chamado Aurélio Agostinho, o tal do Santo Agostinho. Já ouviu falar? Não sei para que chamaram o homem de santo, se você for saber da vida dele. Mas o tal do Santo Agostinho, gente, fez tanta coisa absurda depois que se converteu, tá? Eu estou falando, depois que ele se converteu, ele se misturou com uns pensamentos, umas filosofias gnósticas pagãs, e começou a trazer para dentro da igreja todo o pensamento e filosofia do gnosticismo maniqueísta, do estoicismo e do neoplatonismo. Ele criou essa ideia de predestinação para o inferno e predestinação para o céu. Ele criou essa ideia desse soberanismo exagerado, exacerbado, que faz com que Deus seja o responsável por tudo o que acontece. O diabo a quatro. Uma pessoa nasceu cega, Deus quis. Deus teve propósito. Foi porque Deus... Não há nada que aconteça, seja o que for, inclusive o estupro, o assassinato, uma criancinha decapitada, uma mãe grávida de 9 meses ser assassinada por esse grupo terrorista, a criança tirada, o feto também assassinado. Tudo isso é porque Deus quis, Deus decidiu, decretou, estabeleceu, determinou. Gente, que diabo é isso? Não tem sentido. Deus é bom. E a gente tem que entender de uma vez por todas que Deus não é o único agindo neste mundo. Deus não é a única força agindo no mundo e determinando os resultados que nós experimentamos. Nós temos uma participação nisso e ainda existe todo um reino das trevas que também está atuando e interagindo conosco, concorrendo, fazendo com que coisas aconteçam em nossa vida. Então a gente não pode colocar tudo na conta de Deus. A gente não pode atribuir a Deus a responsabilidade de todas as coisas que acontecem no mundo. Se eu pudesse dizer para vocês, Nathan, qual é o texto, sei lá, da Bíblia toda que você acha que é o mais importante e o mais revelador do caráter de Deus? Eu diria Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25, que é um texto sobre o qual eu nunca tive a oportunidade de ouvir qualquer pessoa pregando sobre ele, mas é um dos textos que eu mais uso. Não me canso de repetir essa mensagem em todos os lugares que eu vou. É aquela passagem que fala que Jesus Cristo entrou num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem o perigo de só sobrar, morrer afogados, naufragar. Despertaram Jesus dizendo, mestre, estamos perecendo. Ele despertou, repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar e veio a bonança. Então repreendeu os discípulos, dizendo, onde está a vossa fé? Por que sois assim tímidos? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Esse texto é tão profundo, é tão denso de verdades espirituais, que, sem dúvida nenhuma, a gente poderia gastar 2 horas e meia em cima dele, se a gente tivesse disposição para fazer isso. Porque ele revela muito sobre o mundo espiritual, sobre a autoridade que o ser humano tem, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz, o que vem do diabo, o que não vem dele, até onde Satanás pode agir, até mesmo na criação de Deus, porque a teologia, ela tem a sua resposta. Mas, às vezes, a teologia bagunça as coisas. Porque esse pessoal que passa por esses cemitérios, por esses seminários, por aí afora, são 2 palavras muito parecidas, às vezes eu me confundo, eles acabam falando coisa que a Bíblia não está falando. E eles, eu não sei de onde eles tiram a inspiração para fazer essas interpretações, mas são coisas que, se a gente considerar o texto bíblico do jeito que ele é, porque essa é a parte inspirada, é a escritura, a gente recebe a bênção. Só que eles tentam encontrar coisa que não foi falado. Eles querem ouvir o que Deus não falou. Ficam procurando chifre em cabeça de cavalo. Eles querem encontrar pelo em ovo. Mas só que o texto, que é a parte inspirada por Deus, eles não respeitam. Porque toda a escritura inspirada é útil. A escritura é inspirada. O que significa que o texto que nós temos, não o que não temos, não o que não foi dito, mas o que foi dito, do jeito que foi dito, é o que vai nos abençoar. Por exemplo, no versículo 22 de Lucas 8, que eu citei para vocês, diz assim, aconteceu que num daqueles dias,
Entrou Jesus no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. O versículo diz: aconteceu. Aconteceu. Eu não sei se a versão também diz. Aconteceu. O que mais inquieta o crente é o quê? É saber por que aquilo aconteceu, né? Fulano de tal morreu novo ainda, só tinha 98 anos de idade. Parece que Deus disse que a gente vai viver até os 120, né? Mas fulano de tal morreu novo ainda, morreu de doença, morreu disso, morreu daquilo. Por quê? Por que aconteceu isso com fulano, cicrano, outrulano? A gente quer saber o porquê, mas nem sempre a gente está preparado para a resposta. Nem sempre. E nem sempre Deus diz o porquê. Mas é interessante que um texto como esse, por exemplo, nos mostre Jesus numa situação parecida com a nossa. Porque Jesus estava no mesmo barco, né? Ele não estava no mesmo barco? Estava no mesmo barco dos discípulos. Ele quem teve a ideia, foi ele quem quis. Ele que colocou os discípulos naquela situação. Foi ele quem disse: passemos para outra margem do lago. Foi ideia dele, né? Foi iniciativa dele. Entraram no barco, ele foi dormir, e enquanto estava indo para fazer aquilo que ele queria, era ele que queria fazer aquilo, chegar do lado de lá, aí veio a tempestade de vento, correndo eles o perigo de só sobrar. Normalmente os evangélicos iam começar a se questionar: maldita a hora que a gente entrou nesse carro, que a gente quis viajar, maldita a hora que eu conheci fulano de tal, maldita a hora que eu casei com aquela pessoa, maldito, né? Mas o texto não vai colocar a culpa em Jesus para o acontecimento que veio. Não foi porque Jesus quis passar que a culpa é de Jesus porque o problema apareceu. Jesus não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver com isso. Então, o problema não é a gente querer fazer alguma coisa. O problema, na verdade, é como a gente reage quando algo ruim acontece. Nós, o que faríamos numa situação como essa? Alguns de nós, na nossa mais profunda expressão de espiritualidade, nos ajoelharíamos dentro do barco, levantaríamos as mãos para o céu e diríamos: ó saboroso Deus, soberano, ó soberano Deus, tudo que eu queria era passar dessa margem para outra, mas já que tu não queres, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Com certeza Deus não quis. Se ele quisesse, ele não teria feito isso, não teria, mas ele permitiu, tudo bem, não foi Deus, mas ele permitiu. E os teólogos vão dizer assim: é claro que essa tempestade foi permitida, orquestrada, administrada pelo Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu, da lua, do sol, do vento, do mar. Ele é o administrador, ele é que manda na sua criatura. Só Deus teria autoridade para fazer isso com o vento, com o mar. Será? Porque, primeiro, diz aqui que o vento fazia com que eles corressem perigo de morrer afogados. Só sobrar, naufragar, morrer afogados. Eu sei de um que vem para matar, roubar e destruir. E com certeza não é de Deus. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E ali, eu sei que o texto está falando sobre maus obreiros, maus pastores, mas a gente pode fazer aplicações diferentes apontando para Satanás, caso a gente ache necessário. Mas com certeza, aquele exemplo do ladrão não está sendo feito por Jesus para falar de um comportamento louvável. Às vezes Jesus pegava exemplos de coisa ruim para falar de uma coisa boa. Ele mesmo disse, né, que vai ser como um ladrão na noite. No futuro, a sua vinda para arrebatar os seus vai ser como um ladrão na noite. Ou seja, vai ser como um ladrão na noite para quem ficar e vai ser uma alegria para quem subir. Mas ele diz que vai ser como um ladrão na noite. Então, se ele exemplificou com ladrões a sua vinda, então a gente sabe que dá para fazer algumas colocações assim. Mas naquele caso ali não, ele está falando de uma coisa ruim mesmo. O ladrão vem para matar, vem para roubar e vem para destruir. Com certeza, essa tempestade não estava sendo enviada por Deus. Primeiro porque vinha para matar. Depois porque Jesus repreendeu o vento. Jesus repreendeu o vento. Como é que Jesus ia repreender uma coisa que o pai dele está fazendo, gente? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, os aleluia? Como é que Jesus ia repreender uma coisa que o pai dele fez? Se ele fizesse isso, Jesus não estaria vivendo o que ele pregava.
Porque lá em Mateus 12, 25, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, toda casa ou cidade dividida contra si mesma ficará deserta. Ué, ele prega uma coisa e faz outra? Ele disse que o reino não pode se dividir. Aí o pai faz uma coisa e ele desfaz o que o pai faz? Virou bagunça esse negócio. Por que ele repreendeu o vento? Primeiro, porque Jesus vivia o que ele pregava. Na verdade, eu gosto de dizer que nós é que vivemos aquilo que pregamos, né? Porque a gente é inspirado por Deus para falar alguma coisa na igreja, e às vezes a gente fala de coisas que a gente nem tinha pensado nelas ainda. Quando sai do púlpito, a gente vai tentar correr atrás do prejuízo e vai tentar viver aquilo que a gente prega. Mas Jesus pregava o que vivia. A gente é que vive o que prega, mas Jesus pregava o que vivia. Então ele falava de coisas que ele já experimentava em sua vida. Então ele não poderia desfazer o que o Pai está fazendo se ele disse aquilo que ele disse em Mateus capítulo 12. Não é verdade, gente? Então, não era de Deus. E o interessante é que para ele repreender o vento, porque o vento é criação divina, o mar é criação divina, mas para ele repreender o vento e a fúria das águas, como está dito aqui no texto, isso mostra que há uma atuação demoníaca na própria criação que Deus criou. Então não vem dizer para mim que as pessoas não podem nascer com problemas, não podem, que a criação não foi afetada pelo mal, que não existe ação demoníaca nas coisas criadas, que Deus criou. Sim, as coisas podem sofrer alteração. Desde a queda de Adão, quando a gente olha para o mundo hoje, até no reino animal, tá, gente? Até no reino animal. A gente vê várias aberrações e coisas que fogem ao normal da natureza das coisas criadas. Por que você acha que Jesus, por exemplo, amaldiçoou aquela figueira? Eu explico no meu livro, mas a razão pela qual Jesus amaldiçoou a figueira é porque aquela figueira ali estava doente. Era uma anomalia. Não era tempo de figos. O texto diz isso. Mas se não é tempo de figos, então não é tempo de folhas, porque as figueiras só têm folhas quando tem figos. Se tem folha, tem figo, que a figueira é uma árvore diferente. Ela primeiro nasce o figo, verdinho, que tem um outro nome que eles dão lá, mas aquele figo vai amadurecendo, quando ele está pronto para comer, aí a figueira está cheia de folhas. Mas se ela tem folhas, então ela tem figo. Só que não era tempo de figos, então não era tempo de folhas. Por que ela tinha folha, se não era tempo de figos? Gerou dúvida. Aí Jesus vai lá justamente porque estava com fome, né? Como não tinha, ele disse, morra. Ele matou aquela figueira, porque a figueira estava doente. E o pensamento de Jesus era o seguinte, que uma árvore que ocupa espaço na terra inutilmente deve ser arrancada. Ele contou uma história assim. Uma vez ele disse que um homem plantou uma figueira numa vide. Aí ele chegou para pegar os frutos, aí o agricultor disse, não tem. Aí ele disse, arranca. Aí disse, não, senhor, vamos adubar, vamos regar, no ano que vem a gente vê se tem figo. Disse, então tá bom, trate aí, cuide, quando for no ano que vem, e aí, cadê o figo? Disse, não deu certo. Então arranca, porque ela não vai ficar ocupando a terra inutilmente. Isso é uma história que Jesus contou, mostrando que tem lógica no pensamento dele, mostrando o propósito, que não tem sentido deixar uma árvore que está doente, que é anômala, ocupando a terra sem necessidade. O que ele fez com aquela figueira foi exatamente o que ele acreditava que deveria ser feito com árvores assim. Vocês estão entendendo? Era uma árvore que, por exemplo, estava do jeito que estava por causa da queda do homem, quando Satanás entrou no mundo e bagunçou o fluxo normal das coisas. Então, nem tudo que acontece, os tsunamis, os furacões, os terremotos, as erupções vulcânicas, isso, aquilo outro, as placas tectônicas, e seja lá o que for. Não jogue tudo na conta de Deus, achando que é Deus que tem o controle disso, porque é criação dele, porque você tem um exemplo na Bíblia. Além do homem da cegueira, que a gente já falou sobre ele aqui, você tem o texto de Lucas 8 mostrando que Jesus repreende o vento que Deus criou, repreende o mar que Deus criou, porque naquele momento o mar e o vento que Deus criou estavam fora da vontade de Deus. Com certeza tinha uma força espiritual do mal por trás daquilo ali. É por isso que ele repreende o vento, repreende a fúria do mar. Agora, na vida, gente, as coisas não vêm com placas sinalizando o que é de Deus e o que não é, não. Não acontece isso. Você quem tem que ter essa percepção espiritual aguçada para que você possa saber o que é de Deus e o que não é. Porque alguns de nós não teríamos essa ousadia, esse discernimento de Jesus, de olhar e dizer, rapaz, isso com certeza não é de Deus. E repreender com essa coragem toda. Alguns de nós somos tão vulneráveis que eu tenho certeza, se alguns dos que estão aqui fossem visitados por um anjo,
nessa madrugada, você talvez, sei lá, chorasse tanto, ficasse tão desesperado, que você nem sequer parava para pensar se aquele anjo era de Deus ou não era. Só pela experiência. Mas a Bíblia diz que se vier um anjo do céu, não é do inferno, vier um anjo do céu e disser qualquer coisa que não tenha capítulo, não tenha versículo, que não esteja na Bíblia, que não seja compatível com a palavra de Deus, isso é maldição, é laço. Repreende e manda embora em nome de Jesus. Paulo diz, se um anjo vindo do céu vos disser, vos pregar evangelho que seja diferente do que eu já falei, é maldição. Não é bênção, é maldição. E você tem que repreender. Então, às vezes, somos tão vulneráveis que a gente engole qualquer coisa. Eu estou dando esse exemplo, mas você pode simplificar. Uma pregação que você ouve, você engole facilmente porque é do seu pregador predileto, ou porque a pessoa fala muito bem, ou porque tem desenvoltura, presença de palco, é um excelente orador, tem retórica, né? O seu pedigree. Irmãos, se você vai para uma igreja para seguir o que a pessoa diz por causa da presença de palco dela, eu acho melhor você ir assistir primeiro o show de Ney Matogrosso, que tem muito mais presença de palco, depois você vem para a igreja e ouve a palavra de Deus. Se você está procurando presença de palco, não vale a pena você ficar se baseando naquilo que o pregador diz, se aquilo que ele diz não está muito bem fundamentado nas Escrituras. Então, toma cuidado, não engole tudo, não aceita tudo, cuidado com os livros que você está inventando de querer ler. Depois que você tiver visto, para desver, vai ser difícil. Eu tenho um amigo, faz muitos anos que eu não vejo, gostaria muito de reencontrá-lo, mas ele foi sargento do quartel na época que eu servi. E era o sargento da ESA, inclusive, né? E ele era crente, mas a pessoa chamava ele de Satanás na minha bateria. Porque ele era muito vibrador e muito exigente e não sei o quê. E aí, eu crente, né? E ele acabou me percebendo e ficou de olho em mim, acabou fazendo amizade, acabou que depois ele me levou para pregar numa igreja da cidade dele, no Piauí. E ele conversando comigo, o sargento Davi, né? Conversando comigo, depois que eu comecei a ensinar para ele um pouco dessa ministração, dessa palavra, essa visão, essa perspectiva sobre Deus, que eu aprendi nos livros do irmão Reagan e nos livros de T.L. Osborne. Aí ele disse, Nathan, o negócio é que eu já li muita coisa, já li muito livro de teologia, tem coisa que hoje, depois que eu te conheci, eu gostaria de não ter lido. Porque além dos obstáculos normais da vida que eu já tenho que enfrentar, ainda tem toda aquela argumentação, toda aquela doutrinação que é uma barreira a mais. Que eu gostaria, se eu pudesse, de não saber, de não ter lido, eu gostaria de desver tudo aquilo, mas não tem como. Então, ele vai ter que encontrar uma resposta, uma solução, né, no seu crescimento espiritual, na sua caminhada, para que ele possa vencer cada um daqueles obstáculos. Mas são obstáculos tipo esses que eu mostrei aqui para vocês de João 9, ou outros até mais bem elaborados, que justificam essa teologia do fracasso, que colocam a responsabilidade da desgraça, da doença, da miséria, daquela situação ruim que você está passando ou passou nas mãos de Deus. As pessoas até gostam de pensar assim porque elas se confortam mais, achando que é Deus que está tratando nela, que está abençoando ela, que está fazendo isso com ela, quando na verdade nem sempre é, tá? Muito provavelmente não tem nada a ver com Deus, a não ser que Deus esteja punindo você por uma desobediência insistente da sua parte, e você não tenha se arrependido, e aí tudo bem, pode ser até que você morra com doença, uma morte prematura, como acontecia com os irmãos de 1 Coríntios 11, como Paulo explica muito bem, que ele diz que lá havia fracos, doentes e não poucos que estavam morrendo, porque eles não estavam se julgando. E quando não são julgados, quando não se julgam, Deus os julgará. E por isso que ele diz, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, tinha gente morrendo mais cedo para não morrer mais tarde. Porque a condenação do mundo é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Embora seja um fim horroroso, um crente morrer mais cedo, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim no fogo do inferno. Palavras da salvação. Nossos corações estão no alto. Então, gente, pensem sobre isso com carinho, tá? Analisem com mais calma, tenham cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo. Não se deixem levar por qualquer influência, por qualquer pregador, por qualquer livro. Porque é conhecido, porque tem tantos seguidores. É porque isso, porque aquilo. Cuidado, depois você se lasca.
Depois que você tiver lido, aceitado, aprendido, você vai ter mais dificuldade para vencer essas barreiras do que antes. Então, persevera, ora em línguas, fica firme, Deus é contigo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te iluminar se você permanecer na palavra de Deus. Jesus disse, permanecei na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, a permanência, a persistência, você não abandonar, você não desistir, vai levar você a ter a compreensão que você precisa para experimentar a libertação, o alívio, a bênção, o resultado, tá? Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.